Olá, irmãos e irmãs, que a graça do Pai, o amor do Filho e a comunhão do Espírito Santo possam permanecer sempre conosco. Em nome do Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos ouvintes, eu sou a ministra da Palavra, Rai Mendes. Participo na comunidade Santos Anjos, da área missionária Cidade de Deus, Arquidiocese de Manaus, Amazonas. E hoje, 21 de abril de 2024, é com alegria que partilho o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que a liturgia propôs para a celebração do quarto domingo da Páscoa, que encontra-se no Evangelista João, capítulo 10, versículos de 11 a 18. Meus irmãos, a narrativa escrita do Evangelho de João, ela traz hoje a ação do bom pastor. E conforme o dito de Jesus, no seu ensinamento para cada um de nós, nesse evangelho, o bom pastor é aquele que dá a vida por suas ovelhas. Ou seja, Jesus deixa claro nas suas palavras que para se receber o conceito de um bom pastoreio, seja na autoridade do pai, da mãe, do patrão, de um líder comunitário ou de qualquer outro tipo de relação humana. Antes de tudo, primeiramente é necessário a demonstração do acolhimento. Meus irmãos, e todo o acolhimento ele é formado por um conjunto de fortalecimentos. E o apóstolo Paulo, lá em Colossenses 3, ele nos dá um direcionamento para alcançarmos este fortalecimento de um bom pastoreio. Quando ele nos diz: vistam-se de sentimentos de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Suportem-se uns aos outros e se perdoem. Mas, acima de tudo, vistam-se com o amor, que é o laço da perfeição na ação de liderar. Meus irmãos, ouçamos o Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, Jesus hoje vem nos mostrar que o bem também reina nos ambientes de conflitos. Basta nós se deixar conduzir pelo Espírito Santo que gera a toda a igreja. E aí eu pergunto a mim e a você: e quem são as peças que formam a comunidade da igreja? Somos, irmãos, cada um de nós, que verdadeiramente necessitamos ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Amados, é com o auxílio do Espírito que possamos a ser perseverantes em ouvir e praticar os ensinamentos da palavra de Jesus.
conforme o espelho dos atos dos apóstolos nas primeiras comunidades, onde eles tinham fraternidade, que significa a harmonia e a união daqueles que lutam por uma mesma causa de irmandade. Repartir o pão do alimento conforme a fome do necessitado. Compartilhar o pão da palavra que gera vida. Unirmos uns aos outros para estar na intimidade com Deus através da oração. Ter o temor de Deus, que significa um sentimento de respeito, de submissão e de obediência ao cumprimento dos seus mandamentos, que resume-se no amor. Tomar posse da fé, fé no grande presente do amor que o Pai nos deu de sermos chamados filhos e filhas de Deus, conforme a segunda leitura de hoje. Meus irmãos, e Jesus nos confirma essa paternidade também, sua irmandade conosco, quando nos ensina a rezarmos e dizer: Pai nosso que estás no céu. Queridos, é nessa sintonia familiar que podemos nos deixar afetar profundamente pela paz e pela aceitação das diferenças entre nossos irmãos. Amados, hoje Jesus nos questiona que não nos basta apenas ser um pastor, ou seja, um coordenador de liderança eleito, mas fazer valer a confiança e o apoio de toda a comunidade. Em especial, estar sempre com o coração aberto e bondoso para acolher e amar a todos, sem prioridades, sem julgamentos, sem a formação das famosas panelinhas. Que nós possamos lembrar com fidelidade do ensinamento de Jesus que nos disse: atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Meus queridos, e para não atirarmos pedra nos nossos irmãos através do abandono, como agem os mercenários, é necessário não ficarmos apenas na imagem do pastor, aquele que fica com o cajado na mão, conduzindo as ovelhas no campo, porque elas correm o risco de se dispersarem. Porém, amados irmãos, é preciso termos um entendimento mais profundo do sentido da pertença de cada ovelha na comunidade, não deixando brecha de fuga pelo motivo da não importância que às vezes damos aos nossos irmãos. Amados irmãos, será que nós estamos tendo um pastoreio bom, segundo o coração de Deus, com os nossos irmãos? Essa pergunta, ela nos leva a uma interrogação, do qual devemos meditar. A pergunta é: para nós, o que é ser bom? O que é ser bondoso? A resposta está na canção do Padre Zezinho, que canta, que louva: amar, sonhar, pensar e viver como Jesus viveu. Ter o mesmo sentimento do coração misericordioso de Jesus, para quando chegar a noite, colocar a cabeça no travesseiro e dormir feliz. A mensagem que fica, meus irmãos, para o nosso refletir das palavras vivas de Jesus no Evangelho de hoje são: ser um bom pastor é algo que vem de dentro do nosso coração, onde não é preciso só amar, mas
amar muito. Segundo, ninguém se disponibiliza a cuidar de quem não ama. Porém, amados, Jesus nos convida a amar o irmão como a nós mesmos, onde cabe ao nosso coração essa obediência ao nosso Salvador e Senhor. Irmãos, vamos orar juntos? A oração de São Francisco, ela nos ensina a sermos um bom pastor. Ela nos mostra a ação de pastorear. Oremos. Senhor Jesus, permite em cada um de nós a força do teu Espírito Santo. Onde houver ódio, que eu possa levar o amor. Onde houver ofensas, que eu possa levar o perdão. Onde houver a discórdia, que eu possa levar a união. Onde houver dúvidas, que eu possa levar a fé. Onde houver erros, que eu possa levar a verdade. Onde houver desespero, que eu possa levar a esperança. Onde houver tristeza, que eu possa levar a alegria. Onde houver trevas, que eu possa levar a tua luz, Jesus. Senhor Jesus, que o teu Santo Espírito possa aumentar cada vez mais a nossa fé e nos conduzir cada vez mais a consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. Que possamos entender, Senhor Jesus, o direcionamento do versículo 17 do teu evangelho de hoje, onde podemos concluir que é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Amém. Que seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.